O Cristo. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Raquel. Eu e o meu esposo Christian somos líderes da rede de casais e hoje estarei fazendo a leitura de Jó, capítulo 33 ao 36. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e as inspirações do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do lado também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falastes aos meus ouvidos, e eu ouvi a sua voz. Das tuas palavras dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo. Não fosse justos, porque maior é Deus do que o homem. Porque razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos? Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu signo e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado, e com a incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abobina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne, e a olhos vistos, e os seus ossos, que não viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, e ele dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tomarás aos seus dias da juventude. Deverás orar a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face, com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova. A minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, o Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, tu. Cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Capítulo 34. Respondeu mais Elieu e disse: ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós instruídos inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhemos para nós, e conhecemos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó,
que bebe a zombaria como água e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com homens ímpios? Porque disse, de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus, a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra e quem dispôs a todo o mundo, se ele pudesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à sua voz do meu discurso. Porventura, o que aborrecesse o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-é a um rei, ó Belial, ou aos príncipes, ó ímpios, quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem de estima o rico mais do que o pobre, porque todas são obras das suas mãos. Eles, no momento, morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados. E passam, e os poderosos se tomados sem mão. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um. Ele vê todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque não precisa considerar muito no homem para fazer ir a juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes sem que se possa inquirir e põe outros em seu lugar. Ele reconhece, pois as suas obras de noite o transforma e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios, que são à vista de quem os contempla, porquanto se desviam dele, e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja com um povo, seja para com um homem só? Para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços do povo? Na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer? Dirá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a desprezasses. Faze tu, pois, e não eu, a escolha, que é logo o que sabes, fala. Os homens de entendimento dirão comigo, eu varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência. As suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó, até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós, bate palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Capítulo 35, respondeu mais Elieu e disse, tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a Deus? Porque disseste de que te serviria? Que proveito tiraria mais do que o teu pecado? Eu te darei a resposta. A ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que efetuaras contra ele, se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhes farás? Se fores justos, que lhe darás ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu? E a tua justiça aproveitaria a um filho do homem? Por causa da grandeza, da opressão, eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez? Que dá salmos entre a noite
que nos faz mais doutos do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que dissestes, que ou não verás juízo perante ele. Por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera a arrogância, logo Jó, em vão abre a sua boca, sem ciência, multiplica palavras. Capítulo 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas contigo. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, e ninguém despreza, grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz injustiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos, antes com os reis no trono, assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas, e revela isso aos seus ouvidos para seu ensino. Eles disse que converteram da maldade. Se ouviram e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se o não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os, ele não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a vida parece entre os sodomitas. Ao aflito livra da sua aflição, na opressão, e se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio, o juízo e a injustiça te alcançam. Porquanto há furor, guarda-te de que porventura não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivessem em aperto? Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolhestes antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força quem ensina com ele. Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse, tu comestes maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Por que reúne as gotas das águas que derramam em chuva do seu vapor? A qual as nuvens destilam e cotejam sobre o homem abundantemente? Porventura, também se poderão estender a extensão das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados acerca do temporal que sobe. Então, vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, nós estamos aqui gratos pela Tua palavra que fala tanto conosco. Obrigada por tudo, Senhor, por nos revelar através da Tua santa palavra. Eu te agradeço pelo dia, te agradeço pela noite e que a gente possa levar essa palavra guardada dentro da tábua do nosso coração. Em Teu nome eu te agradeço hoje e sempre. Amém.